Bom, pessoas, ah, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Bom, é o seguinte, hoje eu estou continuando nossas aulas, né? Estou entrando na história em quadrinhos. Essa questão da história em quadrinhos, eu já passei para vocês a questão de como desenhar o corpo humano, cabeça, né, posições, expressões, cenários, né, através da perspectiva, desenho de objetos também, as técnicas de bico de pena, pincel, ou seja, de arte final também. Então está na hora de trabalhar um pouco a parte de criação. Obviamente não é obrigado, não é para todo mundo que é obrigado a fazer, né? Vocês podem continuar fazendo, não quero fazer história em quadrinho, fazer ilustrações, fazer os retratos, tá? Tudo é possível aí, tudo é aceito. Então vamos lá, para quem quer fazer história em quadrinhos, né? Algumas crianças estão já desenvolvendo personagens, outros ficam copiando desenho de mangá, tal, ou seja, querem fazer, né, alguma coisa relacionada com isso. Então eu tenho aqui, bom, vamos falar o que está bagunçado aqui, né? Eu fiz aqui uma página escrito quadrinhos, né? Eu marquei aqui, ó, 2 centímetros aqui, 1,5 aqui, ó, 1,5 aqui e centralizei um retângulo aqui, ó, 2 centímetros aqui embaixo também, 1,5, 1,5, 2 e 2. Você tem o que a gente chama de miolo, que é a área que vai ser desenhada os quadrinhos, tá? Então aqui eu tenho o que? Esse miolo, o título também vai dentro do espaço, tá? Aqui onde tem imagem a gente não coloca nada, a não ser em casos especiais que eu vou demonstrar, tá? Então aqui eu dividi um quadrinho, dois. O terceiro quadrinho eu fiz comprido, né? Eu estava dividido em dois também. Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, pode ser 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e pode ser 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no máximo, tá? Ou em 4 também. Quando eu fiz isso aqui, sempre contando que existe essa margem aqui, tá? Que eu estou colocando aqui de 0,3 milímetro a meio centímetro, a 5, tá? De 0,3 a 0,5. Essa distância aqui de um quadrinho para o outro, tá? Então, mantenha isso. Por isso que a história em quadrinhos tem um quadro, depois o seguinte, depois o outro e outro. E o fim também. Tem alunos que já fez isso muito, eu já vi muito isso, né? O aluno pega, faz um fim imenso. O fim é mínimo, né? Não precisa nem ter. Eu só assino o gal, um G no final, já indica que acabei a história ali. Tá? Então você tem um começo com um título, né? Ó, dentro de um tamanho, dentro do espaço aqui. O título pode ser aqui, onde você quiser colocar, tá? No tamanho que quiser também, que o título tem que ser chamativo. Tá? Então vamos lá. Isso é uma página. Então tenho 18 centímetros por 26 de altura. Tá? 26 por 18 de largura. 26 de comprimento. Tá legal? Então sempre manter essa medida. 18 por 26, que é o ideal para todo mundo. Tá? Para caber dentro de uma revista. Tá? Então vamos lá aqui. Antes de falar de revista, essas coisas, vamos falar dos quadrinhos. Falei da página. Agora, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei 1, 2, 3, 4. 1 é a questão do personagem. Então, alguns de vocês já estão pensando em personagem. Então, primeira coisa, o que precisa de um personagem? Tá? Personagem. O desenho do personagem, né? Desenhar o personagem, né? Em várias posições diferentes, tá? Ou seja, desenhar o personagem de corpo inteiro seria preferencial e desenhar, né, posições da cabeça dele, ele em posições diferentes, tá? A roupa, a vestimenta, né? Então a criação do personagem. E quando a gente fala personagem, perceba que tem um nome, por isso que é um personagem. Se for só um desenho de um carinha, não é personagem ainda, a não ser que a gente dê o quê? A gente batize o personagem, né? Ele vai ter um nome para ser chamado. E o segundo passo é as características desse personagem, né? O que define o personagem, a personalidade dele, tá? Essas características tem uma que eu chamo de principal, que é a mais importante, porque é a geradora das ideias, das histórias. Geralmente você tem um desenho, acha legal,
e até colocou o nome no carinha, tal, raio-x, sei lá o quê. E agora, que história que eu vou fazer com ele, né? O que eu vou desenhar? Mas como é que ele fala? Como é que ele se expressa, né? O Cebolinha, por exemplo, fala helado. A Magali tem uma característica principal. Esse falar helado seria a característica do personagem, né? Além do nome Cebolinha, né? O cabelo dele é uma cebolinha, tal, né? Daí o apelido, né? O nome, enfim. Está relacionado, como Cascão também relacionado com o nome, com a característica do personagem, não gostar de água. Mas a Magali, que é nome de uma garota, eu estou falando do Maurício de Souza, porque são personagens super conhecidos, né? Então essa característica da Magali, por exemplo, a principal é ser comilona. E além de ser comilona, tem uma preferência, né? Uma coisa especial que é a melancia. Então, se eu for desenhar a Magali aqui, eu vou desenhar uma melancia do lado, tá? Então, a personagem, o nome e a característica principal, tá? Todos os personagens vão ter isso, né? Para ter o desenvolvimento de histórias. Esse garotinho que eu escrevi aqui, desenhei aqui, Zog, tá no skate, né? Um flutuador, tá? Então eu fiz uma pesquisa também aqui envolvendo a posição do corpo tanto para skatistas como para surfistas, né? Então eu peguei as posições do corpo, né? O gesto, como é que fica, a posição do corpo, trabalhar um pouco isso também, tem que treinar isso, né, com o personagem. Se o personagem é um coelho, o que o coelho faz? Como é que ele pula? Como é que ele salta? Eu sempre falo para quem tem gato em casa, animais domésticos, observar o gato, o cachorro, ver como é que ele anda, como é que ele senta, como é que ele corre, como é que ele fica parado, tá? O que ele faz, né? Então, olha, eu tenho aqui o garoto. Aqui eu coloquei 4 anos de idade, 14 anos de idade, que é onde acontecem as histórias dele. E geralmente aqui eu coloquei um futuro de 2050. Então o ano é futuro, tal. Onde tem os garotos do espaço que são moleques de rua. Só que o planeta está abandonado, largado, tal. Então tem toda uma história aí que eu não vou contar agora, porque não é o foco. É só para terem uma base, uma ideia, tá? Então, ó, em relação a essa questão aqui das características do personagem, por exemplo, o meu ali é um garoto perdido. Então, esse garoto perdido não é só a característica dele, ele é um garoto bonzinho, é legal, não é violento. O maior inimigo dele, por exemplo, que ele tem que lutar é contra o frio, a fome é o vilão, o frio não são personagens muito reais nesse sentido, tá? Em termos de vilões. Mas, dentro disso daí, eu já estou descrevendo o histórico do personagem. Da onde que ele surgiu, por que ele é assim, por que se veste X de tal maneira, por que ele fala daqui de tal maneira, assim por diante. Então tem o histórico do personagem. Esse histórico a gente divide em 3 partes. O passado do personagem, né? De onde que ele veio, por que ele é assim, né? De qual família, assim por diante, ou não, tá? Só se for muito importante, como por exemplo o Batman. É super importante mostrar o passado dele, porque quando criança ele perdeu os pais, né, num crime e tal, na frente dele, moleque. Por isso que ele no futuro, né, que é o presente dele hoje, né, tá? Ele se tornou um vingador. O Batman se veste, apesar de ser milionário e tudo, ele se veste de morcego e tal, e combate o quê? O crime na cidade dele, tá? Esse é o objetivo dele. Por que ele tem esse objetivo? Vamos pegar aqui, futuro. Né? Então temos o passado, o presente e o futuro do personagem. O futuro é o que ele deseja, é a meta que ele pretende atingir. Quais os objetivos de um personagem, né? Da Magali é só comer melancia, por ser só comilona? Por ser criança, quadrinho infantil, até tá? Do Cebolinha, por exemplo, é derrotar a Mônica, porque ela é dona da Lua, né? Tem toda uma história aí que o Cebolinha foi criado antes da Mônica. Quando a Mônica apareceu, virou a turma da Mônica, né? Deve ter rolado alguns ciúmes aí, vai saber, né? Mas enfim, só o Maurício de Souza para responder a isso. Então todo personagem tem um objetivo, uma meta a ser atingida. O do Batman, como eu estava dizendo, é acabar com o crime na cidade dele, né? Não ter mais criminosos, então ele trabalha
né, com esse objetivo. Por vingança, as coisas toda americana e tal, né, dos filmes que tem, mas enfim, né, vamos fazer coisas diferentes, tá? Como o Maurício de Souza fez, por exemplo. E quarto, eu coloquei um 4 aqui, o que é esse 4? O 4 vai ser os exercícios, né? Ou seja, tendo o desenho do personagem, o nome. Perceba que esse desenho aqui são várias fases, né? Esboço do personagem, como eu mostrei um pouco do meu aqui. Personagem fazendo o que ele mais faz. Tá? Aqui está sem cenário, eu só quis pegar as posições, porque a cidade é no futuro, a terra está destruída, essa coisa toda, que eu não vou mostrar aqui agora, tá? Mas envolve do personagem estar trabalhando, o desenhista, né? Vocês, os autores, estão trabalhando como é que o personagem se comporta e age, como é que ele, do que ele, por exemplo, o que ele come, do que ele vive, né? Quais são os gostos dele, musicais, né? Esporte, o que for, tá? Desenhar esse personagem fazendo o que ele gosta, que é as características do personagem. Da Magali seria comendo, né? Melancia, tá? Então, isso daqui são vários esboços, vários desenhos soltos, tá? Que não é quadrinhos ainda, são desenhos, estudos do personagem. Esses esboços são estudos do personagem em várias posições, fazendo coisas na praça, em casa, na rua, com os amigos, trabalhando, se trabalha, viajando, se viaja, assim por diante, tá? E quarto, então, esses exercícios que a gente vai pegar, que aqui ainda são... Aqui ainda entra também um pouco ele falar, né? Porque eu só faço um desenho de um personagem e não coloco um balãozinho na boca dele, né? Ele fica um personagem mudo, né? Então, não dá nem para chamar de personagem ainda, né? O personagem é só quando ele for batizado e ele falar, né? Discursar. Como é que ele, o que ele pensa, o que ele fala, né? O Cebolinha, por exemplo, fala helado. Se eu não colocar esse balãozinho nele, né? Não tem... o leitor, o observador não vai perceber muito qual é a do Cebolinha. Como o da Mônica, só comendo, né, o cascão, correndo de água, essa coisa toda, da chuva. Mas, enfim, são cenas. Isso tudo que eu exemplifiquei agora são cenas. Essas cenas, tá? Eu vou aumentar um pouco para situações, para ficar em quadrinhos. Depois de vários esboços, tá, do personagem. Vocês vão fazer cenas demonstrando onde o personagem vive, né? O que ele faz, né? Com quem que ele anda, né? Amigos, colegas, escola, trabalho, etc. Família, tá? Jogos, aventuras, o que for, tá? Colocar o personagem em situações mostrando o que ele faz, para que ele veio, tá? Para não ficar muito complicado, assim, eu estou citando muito o Maurício de Souza, podia citar Disney, a mesma coisa. O Pato Donald é um pato que é impaciente, ele pede a paciência por qualquer coisa, então ele fica nervoso, agitado, tal. E o Mickey já é um rato que fala, mas que é um pouco mais amigo, e ele tem uma coisa que de ser detetive também, né, de descobrir coisas. O Pateta, como diz o nome, é pateta, né, tá? Só faz trapalhadas, assim por diante. O tio Patinhas é um pato que é muito rico e é pão duro, né? Então a característica dele é que ele é pão duro, por isso que ele é rico, assim, ou seja, ou não, tá? Então são exemplos que vocês conhecem, tá? Estão acostumados a ver e que o autor teve esse ponto de partida aí. O desenho do personagem, a ideia do personagem, as características, o histórico do personagem, principalmente o objetivo do personagem, tá? Para ver o que ele faz hoje, para atingir tal coisa, tá? O passado dele importa? Depende. Do Homem-Aranha não importa muito. Ele já... Quem foram os pais dele? Ele vive com tia, com o tio, e o tio aconteceu aquele problema lá na vida dele, que, né, se transformou no Homem-Aranha, tal, picado pela aranha radioativa, essa coisa toda que todo mundo sabe, tá? Ou alguns não, mas pesquisem. E ele pede o tio.
E aí o objetivo, ele muda o objetivo dele de combater também, de novo, o crime, coisa de americano de novo. Mas enfim, vamos lá. Então o passado do Batman importa, do Super-Homem importa, que ele estava num outro planeta, perdeu os pais também, a mesma coisa, tá, né? Tem essa coisa assim, né? Parece que todo órfão acaba virando o herói, né? Não é bem isso, mas enfim, vejo os mangás como dão outro tratamento diferente também a isso, como Disney, como Maurício de Souza, como Ziraldo, assim por diante, tá? O Ziraldo, por exemplo, falando dele, o menino maluquinho, ele pegou muito a infância dele, né? O que ele fazia de moleque virou, né, o menino maluquinho, que deu quadrinhos, que deu filme, que deu teatro, que deu livros, tá? Ou seja, falando da própria infância dele, como o Chico Bento é a infância do Maurício de Souza na fazenda, no interior, tá? Assim por diante. Então, vamos falar dos exercícios agora, a parte prática. Bolou o personagem, sabe como é que ele fala, o que ele quer do mundo, da vida, né? Vamos mostrar isso em quadrinhos. Então, eu vou fazer um quadrinho, desenhar o personagem, né, de corpo inteiro, tá, né? Tá falando aqui alguma coisa aqui, um balãozinho, oi, tudo bom? Não, tudo bem, essas coisas todas. E colocar outro quadrinho, tá? E um outro quadrinho mostrando 1, 2, 3, acabou. Fim, já é uma situação. Deixa eu ver, o personagem aqui, vou na padaria. Chegou aqui, ô seu Zé, tem pão? Aí chegando em casa, ih, mãe, não tinha pão, eu trouxe goiaba, serve? Pronto, fiz uma piadinha qualquer, tá? Com o personagem. E o nome dele, que é importante também, né? Zé, né? Zé do Pão, sei lá o que, ou assim por diante, tá? Eu fiz esses quadrinhos aqui, então vamos voltar à questão dos quadrinhos aqui, onde eu coloquei, aonde que eu desenhei aqui as medidas, né? Eu estava falando, foi nesse daqui mesmo, né? Nesse papel mesmo, nessa folha. Aqui eu já escrevi Zé também, o grande Zé, não é título, aqui é só o espaço do título, mas que o grande Zé. E fazer o grande Zé, cidade, né, casa, rua, o quarto dele, sai da casa dele, tá no quarto, mãe, ei, acorda. Ah, o quarto do personagem, coloquem coisas que tem a ver com o gosto do personagem, né, pôster, brinquedos, objetos, tá? Se é futebol, se ele é fanático por futebol, alguma coisa assim, tem o time dele, a casa dele, saindo de casa. Aqui já está na praia, por exemplo, está saindo de casa de calção e boia, né? Ou uma prancha de surf. Aqui já está, né? Tá ele aqui equilibrado já no surf aqui, fazendo, né? Tá? Então aqui já está um, dois, já foi para um outro lugar e aqui já está fim do dia, né? Vamos pegar o sol aqui bem forte aqui, aqui o sol se pondo, né? E tá aquela coisinha lá e tá na praia aqui, ele indo com a prancha embaixo do braço aqui, né? Tá indo embora, né? Acabou-se o que era doce, tá? O balãozinho dele. Vamos falar do balão agora? Por exemplo, o balão puxa, né? Vou escrever aqui putz, né? O poxa, né? Né? Puxa. Alguma exclamação qualquer que o personagem fale, né? Terminou. Ó, eu tô fazendo aqui, ó, letra de garrafa, né? Terminou, né? Ó, terminou o dia, né? Putz, terminou o dia. Então o balãozinho é importante fazer o balãozinho. Primeiro eu vou escrever aqui, né? Vamos, né? Para casa. Vamos para casa jantar, né? E aqui outro balãozinho. Tô com
fome, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma linha, outra linha e outra linha, tá? Vamos para cá, jantar, ponto, tô com fome, 3 linhas também. Aí eu vou fazer esse contorno desse balãozinho aqui, ó, tá? Ele tá falando com alguém aqui, né, ó, tá? Bom, vou só rabiscar rapidinho aqui, embaixo do braço, e aqui com quem que ele está aqui falando aqui, né? Que tá o outro aqui falando, tô com fome também, né? O Eba, né? Tô com fome, né? O Eba, faltou uma exclamação aqui, né? Ó, tá? Os dois amigos aqui saindo do, né? Indo para casa, cada um com sua prancha na mão. Tô com fome. Esquece esse fim aqui. Então é isso. Deu para entender os exercícios, né? Uma cena, uma situação. Então, saindo de casa, foi para a praia, voltou, agora estão voltando para casa. Não precisa desenhar ele voltando para casa de novo, já está no texto. Então o texto é importante. Cuidado que o texto sempre é legal usar, fazer isso para escrever, tá? Cadê aqui? Né? Olha a onda. Olha a onda, olha a onda, olha a onda, para essa música, né? Olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda, né? E aqui ele tá, tipo, gritando, né? Olha só, olha a onda, tá? É um balão diferente desse daqui, tá? Esse daqui eu vou fazer só um balãozinho normal. Aqui tem uma coisa que eu coloquei. Vamos para casa jantar, tô com fome. Ou podia ser o contrário também. Ah, eu quero falar, tô com fome primeiro e vamos para casa jantar. Então, primeiro esse falou e esse falou pro segundo. Então, quem fala primeiro tá aqui. Quem fala segundo tá à direita, tá legal? Quem fala primeiro ou mais embaixo, né? Ah, vamos para casa jantar, tô com fome. Aí esse aqui vai falar mais alguma coisa, né? É isso, né? Pronto, só para confirmar, é isso mesmo, tá? Então, 1, 2, 3. Então, esse falou e esse respondeu também, tá? Então, ó, cada balãozinho no seu lugar, de cima para baixo ou da esquerda para direita, tá? Se for da esquerda para direita, não pode, a não ser que você esteja no Japão, tá? Mesmo os mangá no Brasil tem indicação de como ler de trás para frente, tá? O Brasil é da esquerda para direita, como a gente lê um livro, como você escreve no caderno, tá? Então é isso. Brinquem bastante com bolou o personagem. Aqui eu escrevi, ou escrever uma ideia, ou quadrinizar depois, né? Ah, eu não tenho personagem, então o que eu faço, né? Não faço nada, mas tá difícil bolar um personagem. Mas aí, que você teve uma ideia para fazer uma história. Pega e desenha essa ideia. Começa a fazer os quadrinhos, faz a página 1 e vai lá, faz os quadrinhos, né? Ó, cinta grudada, os quadrinhos separados, tá? E faz a página 1, a página 2, no outro papel sulfite, né? Página 2, tá? E aí eu faço um quadrinho diferente aqui agora, ó. Faço assim, eu quero fazer um quadrinho diferente, ó. Tá? E aqui eu vou fazer um quadrinho, mais outro e mais outro. Sempre 1,5 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros e 2 centímetros. Aqui 18 por 26, né? 26 de altura e 18 de largura, tá? Centímetro, 18, 26 centímetros. Todo papel sulfite faça isso, 18 por 26, tá? Sempre igual. E perceba que tem as distâncias, a separação dos quadros. Brinquem com isso, tá? Sem sair uma história em quadrinhos ainda, mas criando o personagem e dando vida a esse personagem, tá? Brinquem bastante com isso, né? Não se critiquem, experimentem e ponha no papel, sempre, tá? E mostra pra gente comentar. Então é isso.